Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa história? No vídeo anterior, nós terminamos com as seguintes palavras. Assim, os irmãos de José tiveram mais ciúmes e inveja dele. No entanto, o pai refletia em cada palavra que José havia dito. Bem, a história de José continua. Então vamos lá? Gênesis capítulo 37, verso 12 em diante. Depois de algum tempo, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Então Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Então Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu no caminho quando se aproximava de Siquém. Então o homem o encontrou vagueando pelos campos, de um lado para o outro. E lhe perguntou: Quem ou o que você está procurando, meu jovem? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. O senhor pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos de meu pai? Respondeu-lhe o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos ao nosso pai que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Mas quando Rúben, o filho mais velho de Jacó, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos de seus irmãos, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue inocente. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem depois de algum tempo para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles estavam levando para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Então seus irmãos concordaram, menos Rúben, que não estava naquele momento ali. Quando os mercadores ismaelitas se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Onde está o jovem? O que vocês fizeram para ele? E o que direi agora para nosso pai? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com o seguinte recado: Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Jacó então a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou.
José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, sem que Jacó soubesse de nada, lá no Egito, os ismaelitas venderam José a um homem egípcio chamado Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda real. Bem, a nossa história de hoje termina aqui, mas a história de José continua. E o título da nossa próxima história é José no Egito. Então até lá e que Deus nos abençoe.